Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tô aqui mais uma vez nessa tarde de sábado. Eu ia falar sexta-feira, mas é sábado. Pra falar sobre esses versículos aí que tá no título do vídeo, né? Que é Joel 2:28 e Atos... Calma aí, gente. E Atos capítulo 2, versículo até o 6, né? Mas antes de eu começar a ler o Joel 2:28... Nossa, gente, meu braço tá doendo. Nossa, só Deus. Eu vou ler aqui, no mesmo capítulo de Joel, o versículo 2, né? Que fala assim. Eu não vou ler desde o 1 porque é muito grande o texto, né? Eu poderia ler para explicar perfeitamente para vocês. Mas se eu for ler, vai demorar muito para me ler os versículos. Então, se vocês tiverem um tempinho, gente, lê o Joel 1 em diante até o 11. Né? Vai diante, não pare de ler. Que fala assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Né? Para as pessoas que falam que Deus ele não está voltando, né? Porque desde 2012 as pessoas diziam que Jesus não ia voltar, né? Porque para ele voltar, as profecias que estão na Bíblia têm que se cumprir, já estão se cumprindo. Tem umas que já se cumpriu, mas tem umas que já estão se cumprindo, né? Dia de escuridão, de escuridade e de densas trevas, dias de nuvens e negridão, com a alva por sobre o monte, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desejo o tempo antigo nunca houve, nem pois dele haverá. Pelos anos adiante, de geração em geração, à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalo, e como cavaleiro assim corre, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos do monte, crepitindo com chamas de fogo que devora o retolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele treme o povo, todo o rosto resplandece. Então eu li aqui até o... Eita, perdi até o versículo, gente. E olha que eu tô com caneta. Acho que foi até o 6, se não me engano, tá? Aí por diante, se você tiver a Bíblia, vocês lêem, tá? Desde o começo, né? Que é Joel 1 em diante. Agora eu vou ler o do Joel 2:28, né? Que fala sobre a promessa do derramamento do Espírito. Que é quando Jesus ele batiza em Espírito Santo. E vamos lá. E ela se cumpriu, tá lá em Atos, né? Que é o segundo versículo que eu vou ler pra vocês. Então, vamos lá. Joel 2:28. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Do Espírito. E acontecendo depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então eu li até o que é o 28 e 29, né? Que até os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Então é já 2, 28 e 29. Em diante, também fala assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível, dia do Senhor. Né? Quando voltar, aí complica. E acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. E é isso. Eu ia ler o resto aqui, que é o 3, o restinho diante, até 10, porque acaba, né?
Mas tem outra parte também que acaba lá em 3:21. Mas o que eu ia falar era do 3. Então eu vou pular aqui para o Atos. Mas se vocês lerem, vocês vão gostar muito, gente. É muito interessante os versículos da Bíblia. Então vamos lá. Deixa eu só pegar a caneta aqui e marcar direitinho para mim não perder o capítulo, tá? Que fala a descida do Espírito Santo, né? Que se cumpre. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma delas, né? Cada um recebeu seu dom. Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, né? Que as línguas estranhas, né? Quando Deus batiza, a gente começa a falar em línguas estranhas, que muitas pessoas gostam de imitar, né? Mas Deus sabe o que fará. E o dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possui de perplexidade, portanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então cada um falava em sua própria língua, que foi o batismo do Espírito Santo. Gente, tem uma notícia muito boa pra vocês, tá? Tenho certeza absoluta que aquele jejum nacional que o presidente Jair Messias Bolsonaro proclamou nacionalmente, não internacionalmente, nacionalmente, que todos aqui do Brasil fez, tenho certeza que tá dando tá dando resultado, gente. Tem pessoas que já estão sendo curadas, tem pessoas que já foram curadas e estão em casa, né, porém ainda com acompanhamentos médicos. Mas o que a gente fez e está fazendo, né, que é orando e clamando todas as noites por Deus, né, pela misericórdia de Deus, Ele tá ouvindo sim nosso clamor. Porque ontem, literalmente, gente, eu tive a prova que Deus, ele ouviu minha oração, né? O cérebro de Deus fez uma oração por mim pela plataforma digital. E aí, em seguida, também fiz a mesma coisa, né? Aí eu falei assim, queria sentir pelo menos o sol, né? Porque tava muito nublado, gente, tava um frio, que misericórdia. Aí eu pedi pra Deus que ele se revelasse pra mim nos raios de sol, e ele fez isso acontecer. Foi algo maravilhoso, gente, eu até chorei, sério. Porque ali eu senti, porque eu pensava assim, cara, eu tô orando, mas eu acho que Deus não tá me ouvindo, sabe? Vem um monte de pensamento na sua cabeça, você pensa muitas coisas, porque na verdade é o inimigo, né, que faz a gente pensar isso, pensar que Deus não tá nos ouvindo. E meu celular quase cai graças ao meu gato, mas não caiu, graças a Deus. E aí ele me revelou, e eu fiquei muito contente com isso, sério. Eu tô pensando nisso até hoje, né? Eu tinha separado outro versículo pra vocês, mas eu perdi. Eu acho que gente, eu perdi o versículo, era pra mim ter marcado. Porque assim, eu não sou muito boa em marcar, né, em pensamentos. Eu marco num papel pra que quando eu tiver um tempinho livre eu vou lá e leio a Bíblia, né? Mas ok, eu depois deixo aqui pra vocês. Mas enfim, foi algo muito maravilhoso. Como se tivesse apenas sozinha, só eu e Deus, né? O Espírito tava na minha casa e aconteceu. Então eu percebi que pra mim ter uma resposta de Deus, eu tenho que orar sempre e desistir jamais. Tem que estar ali aprendendo sempre a palavra de Deus e não desistindo no que Deus prometeu pra mim, né? Porque eu fiz um pedido muito especial pra Ele, e esse pedido que eu fiz há muito tempo atrás, esse pedido tá se cumprindo. Então sou muito grata a Deus, né? E antes que eu fizesse esse pedido pra Ele, no dia seguinte, dia 16, né, que foi 17, eu tava dormindo, cara, e do nada, acho que eram umas 3 e 4 horas da manhã,
E do nada, eu senti tipo uma claridade no meu olho, sabe? Que eu acordei, que tipo, gente, eu pensando que alguém tinha pensando que alguém tinha ligado a luz do meu quarto. Mas na verdade eu não tinha nada. Tipo, uma luz mó enorme no meu olho, na verdade não tinha nada. Foi do nada, eu acordei desesperada. Pensando que minha mãe tinha levantado, eu falei, cara, agora ferrou, porque se ela ver que eu tô acordada, eu vou levar uma baita bronca. Mas na real não tinha nada, cara, nada. Eu fiquei até só, fiquei tipo, gente, como assim? Foi um fantasma. Mas aí quando eu abri o olho, gente, tava escuro, não tinha uma luz acesa. E do nada veio aquela luz na minha cara, sabe? Nenhuma explicação até agora, né? Pode ser foi um sinal, mas aqui. Era pra mim ter marcado, cara, o versículo que eu não marquei. Mas enfim. Pra vocês assim que não é evangélicos, no caso, né? Vocês podem ficar tranquilo que Deus ele vai perdoar todos vocês, tá? Não importa o que a gente tenha feito. Eu também pensei que ele jamais ia me perdoar pelo que eu fiz, né? Mas, gente, na real mesmo, vale a pena servir a Deus, porque eu senti um vazio muito grande em mim. Eu tava tendo crise de depressão profunda. Tipo, eu não tinha mais ano pra sair, enfim, pra muitas coisas. Eu acabei tendo muitas crises. Tipo, a ansiedade, né? Ansiedade por algo que eu não quero, mas infelizmente acontece. Tipo, do nada eu fico, sabe, chorando. Me perguntando, cara, por que que eu tô assim? Por que que eu tô chorando? E eu tava começando a ter crise de depressão, porque eu mal queria comer. Mas ok. E quando essa pandemia veio, né? Eu não vou chamar de pandemia, mas eu vou chamar de pandemia. Eu me reconciliei. Eu fiz uma promessa pra Deus. Que eu jamais na minha vida eu vou me desviar. Até ele voltar, eu vou continuar firme e forte na presença dele, não importa o que aconteça, porque eu tenho certeza que a promessa dele vai se cumprir na minha vida. Então, se eu persistir até o fim, eu vou ter minha recompensa, né? Então, as profecias de Deus estão se cumprindo sim, mas infelizmente muitas pessoas não acreditam. Ele vai perdoar cada um se vocês se arrependerem e pedir perdão de coração, né? Porque não adianta pedir um simples perdão, tipo, Deus me perdoa e já era. Também não precisa de uma oração enorme, uma oração longosa, tipo, começa, digamos, 2h22 e termina às 2h50. Se vocês pedir perdão pra Deus de coração mesmo e falar assim, Deus, eu não vou mais cometer, eu quero uma resposta de ti, de falar assim que não vai mais cometer o mesmo erro sempre. Então Deus vai perdoar assim vocês e vai colocar aquela vontade enorme de começar a querer escutar mais a palavra, começar a ler mais a Bíblia, né? Porque eu também não estava lendo a Bíblia, sou bem sincera nesse caso, né? Eu não minto, né? Porque não adianta eu falar que eu lia e me perguntar um versículo e falar assim, nossa, cara, eu esqueci, porque eu não estava lendo realmente, tá, gente? Mas agora eu tô lendo, já marquei até uns versículos, tipo Gênesis 2, ou 2, 28, acho que é isso. Ou 1, 28, alguma coisa assim. Que eu falo aqui, quando Deus, ele criou a mulher, ele tirou um pedacinho da costela de Adão, né? Adão dormiu profundamente e assim fez a erva, né? Que ele falou assim que iria ser chamada de varão. Essa parte aí eu já gravei muito bem, né? Eu não vou perder mais este versículo. E depois eu vou começar a ler o Apocalipse em diante, pra mim poder ter um conhecimento bom, né? Porque senão eu estaria ferrada, porque eu preciso entender um pouco Apocalipse. Porque Apocalipse, pra mim, por enquanto, tá sendo um pouquinho difícil de entender, né? Porque antes de tirar as trombetas, vem os 7 selos. Vem as 7 trombetas. Não, assim, nessa parte de selos e trombeta, pra mim é um pouco ainda confuso, né? Mas eu vou estudar e meditar, porque eu tô estudando. A gente tá estudando a pregação de adolescente, enciclopédia, teologia, dicionário bíblico e entre outros. Então, espero ter resultado em nome de Jesus. Então é isso, gente. Esse foi o versículo que eu vi pra vocês. Hoje, dia de sábado. Ontem eu não fiz a live, tá, gente? Perdão mesmo por não ter feito a live ontem. Mas eu aconselho também vocês também ler Marcos 12, 28, tá? Em diante também ler Salmos, Romanos 16, 26. Eu tinha lá também os 10 erros que os jovens não podem cometer. Acho que amanhã, se eu fizer amanhã a live, eu vou falar de novo.
Também leiam Gênesis 8:20, Deuteronômio 26:15, Joel, que eu li, né, 2:12, 2:28, Daniel 12, do 1 até o 9, tá? Até o versículo 9, ok? E Lucas 16, 18 e 17, 3. Beleza, povo de Deus? Então é isso, gente. Que lindo, apareceu tipo um coraçãozinho aqui no céu, olha, romântico. Que coração lindo, gente. Então é isso, tá, gente? Eu vou descer porque eu tô ensinando a minha laje, tá muito frio aqui. Então esse foi o versículo que eu passei hoje pra vocês, tá? Vou descer, ler mais a Bíblia e selecionar mais novos versículos pra vocês, tá bom? Que Deus proteja vocês e que dê a sabedoria e o entendimento pra vocês, tá bom? Deus proteja a vida de cada uma pessoa que assistiu a esta live. Um beijo, um abraço e até amanhã.